Meus amigos, hoje o recado é para o Exército Brasileiro, para a Marinha, para a Aeronáutica. Senhores, o povo brasileiro está precisando que as Forças Armadas cumpram com o seu dever constitucional. Não é um direito que as Forças Armadas têm, é uma obrigação. E os senhores estão faltando com a história do Brasil. Senhores generais, senhores coronéis, senhores tenentes, sargentos, cabos, praças e soldados. Estou falando dos senhores por último, mas são os verdadeiros guerreiros que morrem nos campos de batalha. O Brasil precisa dos senhores. Nós não aguentamos mais esses partidos dominados por verdadeiros bandidos, que estão de forma covarde, humilhando, maltratando, pisoteando o povo brasileiro. Não sei se são bandidos políticos ou se são políticos bandidos. Não sei se dizer se são comunistas ou só bandidos comunistas, ou comunistas bandidos, que vêm pegar o dinheiro das crianças e dos anciões do Brasil, para mandar para Cuba, para mandar para Venezuela, para Bolívia. E os senhores assistindo tudo isso calado. Os senhores estão ficando mal perante a história do Brasil, senhores militares. O povo brasileiro ainda mantém nos senhores a esperança de mudança, a esperança de tomada de uma posição. As famílias estão sendo destruídas. A família, senhores, a célula máter da sociedade está sendo destruída. As mulheres, as esposas e as filhas sendo estupradas nas ruas. Os maridos morrem ao sair para trabalhar. As crianças são agredidas e viciadas nas escolas. O que os senhores estão esperando? Por favor. O povo brasileiro está sofrendo na mão de bandidos. E só os senhores que detêm, que estão com as Forças Armadas na mão. Já falei com alguns coronéis amigos. Ouço que o exército está Não, exército com tanque vencido, com munição vencida, com arma vencida. Use a arma da guerra da Segunda Grande Guerra Mundial. Use os tanques vencidos, porque as donas de casa, as crianças, os adultos, os anciões desse país estarão junto dos tanques de guerras vencidos dos senhores. Se os senhores não tiverem a munição, saia com as armas brancas, com as baionetas, porque o povo, com certeza, milhões de brasileiros estarão atrás dos senhores para defender a nossa pátria, a nossa bandeira, a bandeira do Brasil de ordem e progresso. Nessas manifestações comunistas não vejo nenhuma bandeira do Brasil. Vejo sim as bandeiras vermelhas triunfarem sobre a nossa bandeira. Não é esta que está atrás de mim, verde e amarela, que eu vejo pela Avenida Paulista. É sim a vermelha de comunismo. Só que eu não acredito que eles sejam só comunistas. Eles são comunistas e bandidos. Porque se fossem só comunistas, não estariam roubando tanto o nosso país como eles roubam. Eles se comportam como facção criminosa comunista. E os senhores têm a obrigação
Eu não estou pedindo nenhum favor, é obrigação constitucional que os senhores têm. Os senhores têm que tomar a frente disso, senhores militares. Não sei mais o que fazer, não sou só eu falo como ex-deputado, como político, eu sou vencido pelo tempo, eu sou um homem já idoso, com uma série de problemas de saúde, mas eu tenho que estar falando para que os senhores acordem. O Brasil está de cada dia caminhando para o mal, as pessoas de bem e do bem estão sofrendo, estão presas em casas, atrás das grades, porque os bandidos estão aí à solta. O povo está desarmado e os bandidos com armas pesadas. O que os senhores estão esperando? Por favor, com tanque, sem tanque, com míssil, com granada, com dinamite, por favor, saiam à frente nas ruas. Nós precisamos dos senhores. Os senhores têm uma obrigação constitucional, os senhores têm uma obrigação com a história do Brasil, com a história do mundo. Vai ficar marcado no 2013, 2014, os brasileiros sofreram na mão de bandidos, de comunistas bandidos, e o Exército, a Marinha e a Aeronáutica nada fizeram. Oh, senhores, por favor, senhores, eu estou pedindo em nome de todos os anciões, em nome de todas as crianças do Brasil, por favor, Exército Brasileiro, por favor, Aeronáutica e Marinha, tomem a frente disso. É uma vergonha, os partidos todos na mão das facções criminosas, travestidas de partido político, mas são na realidade facções criminosas, usam o partido como escudo para esconder as quadrilhas que eles representam. Oh, senhores, o judiciário desmoralizado, corrompido, os três poderes que sustentam a democracia, a nossa democracia, aquela dos livros, da teoria de Montesquieu, legislativo, executivo e judiciário, estão falidos, as nossas instituições estão falidas, todos comprometidos com esse crime. Por favor, só os senhores militares podem dar um jeito nisso. Assumam o comando, formem uma frente com a sociedade civil e os militares. Cumpra o dever constitucional. Por favor, o Brasil, os brasileiros precisam dos senhores. Tomem a frente disso, por favor, senhores militares. Vamos combater de uma vez por todas esses bandidos comunistas e esses comunistas bandidos. Muito obrigado. Espero que algum militar se entusiasme pelo menos com a minha fala e tome a frente para uma mudança nesse país, porque é isso que o povo brasileiro está pedindo para os senhores nas ruas. Todos os dias manifestações, é para que os senhores acordem. O povo não sabe o que fazer, o povo não tem arma para enfrentá-los, senão já teria feito isso. O povo está aguardando que os senhores militares tomem a frente. Se os senhores saírem às ruas, o povo, as crianças, os idosos estarão junto, atrás, na frente dos tanques de guerra e das baionetas dos senhores. Por favor, o povo brasileiro conta com os senhores. Obrigado.